manifestar minha imensa alegria de estar participando de mais um ato importante da ABI, na sequência de atos políticos que fazem com que eu tenha orgulho da amizade e camaradagem com seu atual presidente, o jovem Otávio Costa. Eu digo jovem porque eu sou conselheiro da ABI do tempo de Barbosa Lima Sobrinho. Aos 85 anos de idade, a gente tem um passado. E eu posso dizer a vocês que, depois de Barbosa Lima Sobrinho, eu não me lembro de a ABI agindo de motu próprio, com iniciativas de mobilização social, nos termos que eu tenho visto só neste último ano. Só para lembrar os últimos episódios, a reunião que fizemos aqui no nono andar, em lembrança, saudação e homenagem ao discurso de 13 de março de João Goulart, aos 5 dias dedicados à jornada dos jornalistas, lembrando os 60 anos do golpe, promovidos pela ABI, em 5 cidades, da qual eu tive a honra de participar do ato de encerramento aqui na sexta-feira. Enfim, uma série de anteriores, inclusive, que nós já tínhamos visto, me dá orgulho, e eu quero fazer uma saudação e um registro especial de homenagem ao presidente Otávio Costa por conta disso. Quero saudar também o Newton e os companheiros da EBC pela iniciativa dessa, que para mim tem muita importância. Ontem eu participei de um debate organizado pelo companheiro Glauber Braga, lá na Leonardo da Vinci, onde eu fui apresentado como palestino que nasceu no Brasil. E é verdade. A minha família, eu sou brasileiro de primeira geração, de origem síria, vizinhos da Palestina, e sou de uma família integrada. Meu pai veio para o Brasil porque era o filho primogênito de um assassinado, um resistente sírio assassinado contra o Império Otomano. E, por isso, veio jovem, porque era o filho mais velho, foi enviado para a América Latina para viver aqui e não ser assassinado também, como já havia sido assassinado o pai dele. Então, para mim, é uma causa muito para além de política pessoal. Quero saudar muito de perto o meu camarada Marcos Sokol, companheiro de luta nos anos em que vivi no PT, sempre no mesmo campo, aliás, e me dá uma grande alegria reencontrá-lo aqui num debate dessa importância. Enfim, o nosso mestre, organizador desse debate, o Moisés, sempre solidário, sempre ativo. Bom, eu queria começar, o Otávio já fez uma introdução importante, eu queria começar chamando a atenção para algo fundamental. 2 fatos, 2 dados principais. Primeiro, da realidade atual. Netanyahu não é raio em céu azul. Netanyahu não é ele o responsável específico por um genocídio. Não é verdade. O genocídio do povo palestino começou há muito tempo. É preciso lembrar que o terrorismo do Oriente Médio, quem o instala são as organizações sionistas, chefiadas por alguns que vieram a ser ministros e chefes de governo, tais como Shamir, tais como Ben-Gurion, com o Irgun e com o Haganah, que eram organizações terroristas conscientes, ou seja, entendiam que o terror era um instrumento de luta para instalar isso antes mesmo da instalação do Estado de Israel. Então, de lá para cá, e da instalação do Estado de Israel, é preciso ter claro que a lógica do sionismo se materializou. E essa lógica que vem do fim do século XIX é uma lógica baseada na perspectiva colonialista, expansionista e liquidacionista do povo palestino. Ou seja, por que nasce a politização do sionismo através da obra do Theodor Herzl, seu grande pensador, que, aliás, era um judeu agnóstico, não era um judeu praticante, era rico, um burguês absolutamente assimilado pela Europa Ocidental na Áustria. Por que acontece essa formulação? Fim do século XIX, os pogroms feitos pelo czar contra
os revolucionários de diversas bandeiras populistas, narodianos, até social-democratas e socialistas, os pogroms feitos por eles, expulsando da Rússia, então, da Rússia imperial, essas pessoas que eram assimiladas como enfim, terroristas e coisa do gênero, traziam, em sua grande parte, uma grande e expressiva representação judaica. Aliás, é bom lembrar, o primeiro comitê executivo da Revolução Bolchevique, com 11 membros, tinha 7 membros judeus. Então, vamos ter claro, uma coisa é o judaísmo revolucionário ao qual eu presto homenagem e reverencio. Outra coisa é o sionismo. O sionismo estabelece o quê? Esses judeus revolucionários que chegam na Europa Ocidental causam 2 problemas para os assimilados, como Theodor Herzl. O primeiro era ainda um período, do ponto de vista religioso, que ainda tinha peso, o antissemitismo era forte na Europa. Lembremos que é desse período o processo contra aquele oficial Dreyfus, que foi condenado por um crime que não cometeu, exclusivamente por ser um oficial judeu. Então, o antissemitismo era muito forte. Esse antissemitismo religioso passa a receber um novo componente que incomoda não só as classes dominantes burguesas ocidentais, mas incomoda a própria burguesia judaica, que são os judeus revolucionários trazendo para dentro da sua colônia a luta de classe. A luta de classes. Porque os revolucionários olhavam para os burgueses, os capitalistas, da mesma forma, judeus ou não. Para eles eram os inimigos de classe. Então, o que bola Theodor Herzl? Tem que botar esse pessoal para fora daqui. Por incrível que pareça, o sionismo é a primeira manifestação clara de antissemitismo no início do século XX. A teoria sionista, que parte de uma falsidade da chamada terra sem povo para um povo sem terra, o que era uma grande mentira, porque a Palestina era totalmente povoada, com uma diferença. 80% da população árabe muçulmana, 10% cristã e 10% judaica, vivendo harmonicamente, porque é bom que se registre. Toda vez que os muçulmanos, qualquer que fosse, foram agentes de poder em algum lugar, foram os momentos em que cristãos, judeus e muçulmanos conviveram pacificamente. É bom lembrar, a Península Ibérica, quando ocupada pelos mouros, para além do aporte cultural, intelectual, acadêmico que os árabes aportaram à Península Ibérica, é bom lembrar que tanto as 3 comunidades, cristãos, muçulmanos e judeus, viviam em paz total. É quando chega Isabel a Católica, conseguindo derrotar o último dos califas e impondo, enfim, o Império Cristão, que os judeus são obrigados a se transformarem nos cristãos novos. Aí começam a nascer os Pereiras, os Madeiras, os Nogueiras, todos esses nomes que são de judeus antigos que se converteram para escapar da civilizada fogueira da Inquisição. Então, objetivamente, vamos ter claro, a Palestina era uma terra povoada onde viviam harmonicamente judeus, aliás, judeus que inicialmente foram contra o movimento sionista, contra a forma de trazer os judeus para ocuparem a Palestina, porque sabiam que isso ia resultar em conflitos incontroláveis. E foi o que aconteceu. Toda a primeira fase, assim, a partir das traições, declaração de Balfour, o que é a declaração de Balfour? É o Balfour, um dos membros do Conselho do governo britânico, que na Primeira Guerra Mundial, interessado em trazer os Estados Unidos para participar da Primeira Guerra, ele procura um outro judeu importante, que era o principal banqueiro da Inglaterra, Rothschild. Aliás, o principal aliado do Theodor Herzl no financiamento da campanha de ocupação da Palestina. Rothschild, por sua vez, era fundamental para Balfour, porque ele representava o meio de comunicação com a sociedade judaica nos Estados Unidos, para que essa sociedade judaica pressionasse o governo, para que o governo entrasse em guerra, o governo de Woodrow Wilson. Então, Balfour é o primeiro. Só que esse Balfour canalha tinha feito um acordo antes com os árabes,
Qual era o acordo que ele fazia? Se vocês se... Porque os árabes estavam todos submetidos ao Império Otomano, sob o domínio dos turcos, dos otomanos. Então, se vocês se levantarem pela independência, contra o Império Otomano, que era aliado na Primeira Guerra Mundial dos alemães, enfim, se vocês se levantarem na luta pela independência, nós garantimos a independência ao fim da guerra. Os árabes entraram nisso, aliás, é nisso que morre o meu avô, nessa luta contra os otomanos e que faz meu pai vir para o Brasil. Então, termina a guerra e, ao invés da independência, o que acontece? Entra em acordo, um outro entra em concretude, um outro acordo canalha contra o povo palestino, que é o de Sykes-Picot. Picot era um membro da chancelaria francesa e o Sykes da chancelaria inglesa. Qual era esse acordo? Era um acordo que, longe de promover a independência dos árabes, estabelecia e colocava na Carta da Liga das Nações o conceito legal de protetorado. Ou seja, os países árabes, ao invés de serem independentes, passariam a ser protetorados daqueles que iriam aportar sistemas democráticos para quem não conhecia a democracia. Então, o critério de traições está na raiz da entrada do sionismo no Oriente Médio. Então, objetivamente, eu vou saltar isso tudo e venho para o segundo ponto. Eu não marquei meu início, mas acho que eu já falei demais. Eu vou para o segundo ponto, que é preciso esclarecer. A guerra não começou no dia 7 de outubro. O Hamas não cometeu um ato terrorista e a gente tem que ter coragem de falar isso. É preciso, e nós, como jornalistas, principalmente, temos que lembrar a quantidade de jornalistas, inclusive aquele fato sério daquela jornalista que foi assassinada por um sniper, ela cobrindo para a TV Al Jazeera, ela foi assassinada quando ela portava uniforme de... Foi um escândalo geral. Bom, durante todo o ano de 2023, todos os meses, a mídia noticiava, evidentemente, sem fazer nenhum carnaval, muito discretamente, ataques do exército de ocupação sionista sobre Gaza. Bombardeios covardes. Por que covardes? Porque Gaza e o Hamas, etc., não tem defesa antiaérea, não tem exército, não tem navio, e Gaza está cercada por exército superarmado, inclusive por mar, com lanchas torpedeiras permanentemente bloqueando, impedindo, vocês lembram perfeitamente daquele episódio, algum tempo atrás, de um navio branco, que veio trazendo amparo médico, porque não entra nem remédio nem comida em Gaza, amparo médico e alimentar para Cuba, e que foi atacado por comandos israelenses, que assassinaram a tripulação para impedir que esse navio aportasse. Isso há algum tempo atrás. Não vamos esquecer também do último massacre, que, aliás, há uns 3 ou 4 anos atrás, que gerou um daqueles textos curtos de Galeano, geniais, de Eduardo Galeano, uruguaio, em que ele diz que o único crime dos palestinos é quererem continuar na terra em que sempre viveram. É um texto maravilhoso. Então, durante todo o ano de 2023, todos os meses, se noticiava um ataque a Gaza. Não tem motivo. Não, porque lançaram um foguete. Quantos feriram o foguete? Não feriu ninguém, mas era uma ameaça. Porque sempre inventaram um pretexto para que algum bombardeio passasse por cima de Gaza e bombardeasse Gaza. Vamos lembrar que atacar hospital e escola não é agora, também não é novidade. O outro ataque anterior a Gaza também bombardearam escolas e hospitais. Parece que as pessoas esquecem. Então, toda essa canalice da mídia conservadora, porque existe uma mídia honesta, lamentavelmente hoje muito reduzida, a mídia alternativa, mas ainda bem que é o aspecto positivo da chamada rede da internet para se contrapor, mas a mídia corporativa empresarial, absolutamente subalterna ao lobby sionista, isso que o Hamas fez, o Hamas atacou uma base militar dentro de um kibutz. Essa história da tal rave tem que ser estudada, porque várias coisas já apareceram, inclusive nos contando, que boa parte das pessoas mortas foram mortas por fogo amigo israelense. Helicóptero israelense, mas isso passa rapidamente, em 15 segundos de telejornal, onde a hora posterior é toda inteira de massacre em cima do ato bárbaro terrorista, inclusive com histórias de
de estupros e coisas do gênero, absolutamente canalhas, para tentar desmoralizar uma luta. O Hamas, é preciso que se explique, o Hamas é uma organização religiosa na sua origem, que nasceu financiada por Israel e Estados Unidos, para se contrapor à Organização de Libertação da Palestina, ao tempo que ela tinha como programa não só a luta de soberania nacional, de libertação nacional, mas também de revolução socialista. A OLP tinha um programa marxista. E, por conta disso, Israel e Estados Unidos se juntaram para financiar o nascimento do Hamas. Só que o Hamas, ao longo dos anos, e por conta da luta nacional, começou a mudar. E até também, vamos reconhecer, por conta do abastardamento de uma cúpula da Autoridade Palestina, que se vendeu. Esse Mahmoud Abbas não é flor que se cheire, e eu não estou aqui para ficar lembrando, só porque não é porque é palestino que é... Mahmoud Abbas é uma vergonha comparado ao que foi o doutor Jorge Rabash, que era o dirigente comunista que chefiou, enquanto vivo, a Frente Popular de Libertação da Palestina, que era uma organização revolucionária. Mahmoud Abbas aceitou o jogo sujo imposto pelos acordos de Oslo, pelo qual a autoridade palestina ficava responsável pela segurança do Estado na Cisjordânia. Mas tudo mais era controlado pelo Estado de Israel. Eu fui à Cisjordânia, em delegação oficial quando deputado, em 2002. Eu presenciei o que é a ação dos postos de controle. Eu assisti 3, mas tem mais de 500 na Cisjordânia. O que são esses postos de controle? São postos colocados entre aldeias, como, digamos, aqui entre o centro, se alguém quiser sair daqui para ir para Lapa, ali na rua, enfim, na Rua do Passeio, instalava um posto militar, pelo qual você, com tua mulher, com teu filho, com tua filha, cada um passava uma vez sendo humilhados numa revista, cada família levava quase 30, 40 minutos para passar de um lado a outro, isso impedindo que famílias se vissem, famílias que moravam em aldeias vizinhas, ou pessoas que trabalhavam em aldeias vizinhas, tendo que se submeter a coisas bárbaras. Então, a 20 quilômetros, aliás, tem até um filme que passou, vi recentemente, em que o marido está de um lado e a mulher está do outro lado, e eles se veem pela janela. Então, objetivamente, o que o Hamas fez, agora o Hamas hoje, que não é mais o Hamas da sua origem, começou a congregar, em função do abastardamento da autoridade palestina, a posição de força combativa contra o ocupante israelense. O Hamas passou a ser isso. Mas não tem um exército, ele é apenas o que organiza a militância hoje com mais eficácia. Se houvesse uma eleição na Cisjordânia, o Hamas ganhava. Por isso, na eleição na Cisjordânia, o Mahmoud Abbas, o mandato dele já terminou há mais de 5 anos. E ele continua lá por quê? Porque interessa a Israel mantê-lo. Porque ele faz o papel sujo de colocar a autoridade palestina para prender palestinos na Cisjordânia e entregar às forças de Israel. Essa é a única manifestação de, digamos, autoridade nacional que a Cisjordânia tem hoje em função da rendição desse setor. Então, vamos ter claro, o Hamas não é organização terrorista, mesmo que o terror seja um instrumento legítimo, reconhecido internacionalmente, como instrumento válido de enfrentamento das forças de ocupação sobre o seu país. Partigiani na Itália foram terroristas, Maquisard na França foram terroristas, os militantes da Frente Nacional de Libertação da Argélia foram terroristas. Terminou o meu tempo? 5 minutos. Não, eu vou terminar aqui, antes desses 5 minutos. Foram terroristas, então não caiamos nessa armadilha. Não aceitemos a lógica, não, Israel tem o direito de se defender contra aquele ato sujo. Não, aquele ato sujo não existiu como ato sujo. Aquele ato sujo foi uma resposta à sequência de ataques feitas contra a população de Gaza durante todos os meses anteriores e anos anteriores àquele de outubro. E a segunda questão fundamental, então, é ter claro que a Palestina sempre foi um lugar de convívio pacífico entre árabes, judeus e cristãos, árabes cristãos, enquanto houve a prevalência hegemônica dos muçulmanos.
Luta que segue, um abraço a todos. Eu queria afirmar, então, alguns princípios. Vou reiterar, o Hamas não cometeu nenhum tipo de crime contra a humanidade atacando civis. Mentira! E quem fala isso, lamentavelmente tendo se retirado, fala com base em informação da imprensa absolutamente dominada pelo lobby sionista, porque ninguém verificou qual é a fonte dessa informação. Desde o primeiro dia, ali onde houve o ataque, aquele kibbutz é sede de uma base militar israelense. Toda a fronteira de Gaza, ali em torno de Gaza, não existe ambiente festivo. Existem bases militares dentro de kibbutz, porque é como se faz o cerco de Gaza. Não se faz o cerco de Gaza com populações civis. O kibbutz é um instrumento de produção agrícola, mas, fundamentalmente, o que o Hamas atacou foi uma base militar. Não se diz, por exemplo, a quantidade de militares mortos. Outra coisa, toda essa informação sobre o chamado ato terrorista do Hamas, aquela barbaridade, ela é dita no primeiro dia, até hoje, nos mesmos termos. Ninguém viu os enterros, ninguém viu os cadáveres, ninguém viu nada. Nada foi mostrado, porque aquilo devia, enfim, se houve tantos mortos, devia haver um cerimonial imenso, com uma grande solenidade para fazer a homenagem. Ninguém viu isso. Então, objetivamente, vamos ter claro, a única coisa que apareceu depois daquela primeira notícia, que a TV Globo, que a CNN, todo mundo incorporou, uma notícia igual, todo mundo disse da mesma forma, a única coisa que apareceu foi a suspeita que uma parte do ataque ali não foi feito pelos militantes do Hamas. Uma parte do ataque foi feito pelo fogo amigo de helicóptero israelense. Isso passou batido e ninguém comentou. Então, vamos deixar claro, é uma das armas fundamentais que o sionismo está usando, é dizer que isso que está acontecendo em Gaza é réplica a um ataque covarde do Hamas, como se o Hamas tivesse condição de enfrentar uma potência que tem um arsenal nuclear, mas entre os 5 do mundo. O que se encontra no confronto de palestinos com as tropas de ocupação de Israel são garotos, crianças que estão aprisionados, que enfrentam tanques com estilingues. Contra Robocops super equipados porque anualmente o exército de invasão, eu incorporo a categoria de invasão terrorista da Cisjordânia e de Gaza, esse exército recebe por ano, há décadas, 3 bilhões de dólares em armamentos e em recursos financeiros. Não é dívida, não é financiamento, é entrega de dinheiro do lobby sionista internacional a fundo perdido. Isso é muito sério. Você imagina o que os palestinos, com aquela coragem, aquela resiliência, há décadas estão enfrentando. Eles resistem, eles não têm equipamento militar, eles não têm armas, eles têm os próprios corpos com os quais eles se defrontam com a agressão permanente do exército super armado, e que é financiado, incorporado, e o que é pior, fazendo o jogo sujo para acobertar a cumplicidade das burguesias da França, da Inglaterra e da Alemanha, da própria Alemanha, que deram cobertura, vamos ter isso claro. Quem foi assassinado na ascensão, quando o nazismo ascende ao poder, no início dos anos 30, quem é assassinado imediatamente são os comunistas e os socialistas. Esses é que foram os assassinados em massa. O grande terror contra os judeus, que realmente houve, e é incontestável, ele acontece em 1940. Se vocês entrarem na internet, no Google, vocês constatam, eu coloquei isso, inclusive, no documento de defesa, porque eu fui processado por antissemitismo, condenado e absolvido em segunda instância, de uma condenação de 2 anos, 2 meses e 20 dias, mais 200 dias de multa, cada dia valendo um salário mínimo.
na primeira instância, uma juíza que tinha uma arma tatuada no braço. Evidentemente, uma juíza bolsonarista. Então, vamos ter isso muito claro. Essa operação é uma operação que não é específica. O povo palestino resiste a uma operação do imperialismo mundial. O que se disputa na Palestina não é só uma questão daquele território, evidentemente que é também daquele território, inclusive, do que se descobre agora de energia, petróleo e gases lá, mas é uma operação do imperialismo mundial. A Palestina é um centro estratégico entre a Ásia, a Oceania, a Europa e a África. Está no meio. É um centro estratégico e é a ponta de lança do imperialismo no Oriente Médio. É o quarto arsenal nuclear do mundo. E está tentando provocar agora, inclusive, uma guerra com o Irã, porque é a forma que eles querem obrigar os Estados Unidos. Porque o problema que os governos americanos, o governo americano está enfrentando, é que, internamente, começa a surgir manifestação de apoio aos palestinos bastante intensa nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Começa a haver, independentemente da campanha que, em cima do antissemitismo, que as burguesias tentaram operar de maneira brutal. Essas burguesias, você sabe qual é uma das mais trágicas deportações de judeus? Se deu a partir da França. O governo Pétain recolheu, foi quando a polícia francesa, com o apoio da burguesia francesa, porque Pétain tinha apoio da burguesia francesa, Pétain foi aclamado em Paris uma semana antes, ele sai de Vichy, vai a Paris, e é aclamado em Paris uma semana antes da libertação de Paris. A burguesia francesa apoiou o regime de Pétain num anticomunismo crescente. Aquilo teve apoio de massa. Então, a repressão a comunistas, socialistas e aos judeus, que começa a acontecer em 1940, que eu vou lembrar para vocês, eu estou um pouco indignado, porque eu fiquei indignado com essa intervenção que foi feita. O que eu disse a vocês para procurarem na internet é o seguinte: no início da década de 30, houve um acordo entre o sionismo na Alemanha e as autoridades alemãs. Existe uma medalha de celebração, de um lado a suástica, de outro lado a estrela de Davi. Essa medalha cunhada no início dos anos 30, junto com matéria de jornal, era o acordo que os sionistas faziam para dizer o seguinte: olha, interessa a nós que vocês forcem a saída de judeus, porque nós queremos ocupar o território da Palestina. Então, havia uma operação conjunta, inicial, entre os nazistas e os sionistas na Alemanha. Início da década de 30, isso está no Google e nunca foi retirado, porque é um fato incontestável. É incontestável. Então, dentro desse quadro, vamos ter objetivamente ver isso. O Holocausto é uma barbaridade. O Holocausto matou 6 milhões de judeus. É uma barbaridade. Agora, quantos milhões de árabes não vêm sendo mortos ao longo? Quantos milhões de colonizados não vêm sendo mortos ao longo da história por ação do imperialismo, exatamente igual ao que estão fazendo na Palestina? Ali a operação é clara. Então vamos ter isso. A resistência dos palestinos não é uma resistência só deles, não. É uma resistência do mundo progressista democrático contra o avanço desmedido do imperialismo. Essa resiliência brutal, essa resiliência incrível, fantástica, de um povo desarmado que já era para ter sido liquidado, porque eles não vacilam qualquer manifestação, eles prendem e matam o que existe de criança, de mulher, de gente que não tem julgamento, presa em Israel, é uma barbaridade. E ninguém comenta isso. Não, tem que soltar os 100 reféns que estão... Como refém? Por que de um lado é refém e de outro lado é preso? Não tem prisioneiros em Israel, mas não tem Israel. O Hamas que prendeu militares que estão presos em Gaza, e que o exército de Israel massacra. Aliás, não consegue, é incrível. Né? Onde é que deve estar essa gente? Porque já arrasaram tudo, já arrasaram todos os túneis, já arrasaram todo o território. Onde é que está essa gente? Então, objetivamente, vamos ter claro, nós não podemos cair nesta armadilha montada pelo lobby sionista de fazer do Hamas o responsável pelo que está acontecendo em Gaza. Não.
Da mesma forma que nenhum dos maquisards na França, quando o nazismo era muito claro. Quando havia um atentado contra qualquer ocupante alemão, eles arrasavam a cidade. O Heydrich, quando foi assassinado, foi defenestrado desse planeta na Tchecoslováquia, acabaram com Lidz. Liquidaram a cidade inteira. Então, em todos os lugares, existe esse problema concreto. Esse terrorismo de Estado é um fato real. Querer responsabilizar... O Hamas é uma tropa de resistência. A forma como se Israel ataca e tenta dizer que... E, aliás, o lobby é esse, né? A guerra de Israel com o Hamas. E não é a guerra de Israel com o Hamas. A guerra de Israel com a Palestina. É uma guerra terrorista, opressiva, assimétrica, impossível. Só um povo com uma raça absolutamente imesurada de coragem, de resiliência, pode resistir ao que os palestinos estão resistindo até hoje, porque não é de agora, é de décadas. Décadas de ataque permanente, de assassinatos, de repressão brutal. Não caiamos, não pode haver vacilação. Estados Unidos e Israel são aliados numa operação mundial que podem nos levar a uma terceira guerra mundial. Obrigado.